Aprenda agora a ouvir a voz do Espírito Santo com clareza. Você já orou com todo o coração, clamou por respostas, e mesmo assim, parece que os céus ficaram mudos? Essa sensação de abandono machuca, confunde e até faz muitos desistirem da fé. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é ausência, e sim um convite secreto do Espírito Santo? Hoje eu vou te mostrar como esse silêncio pode se tornar a maior prova de amor de Deus, revelando uma direção clara para a sua vida. Você vai aprender a transformar a dor da espera em discernimento espiritual, reconhecendo a voz do Espírito de forma tão nítida que nunca mais vai confundir os pensamentos da sua mente com a vontade de Deus. E eu não falo isso de teoria, mas de vivência. São princípios espirituais sólidos, confirmados pela palavra, que já transformaram a caminhada de milhares de pessoas e podem transformar a sua também. E fique comigo até o fim, porque há um detalhe escondido no modo como Deus fala que quase ninguém percebe, mas pode ser exatamente a chave para o silêncio que você está enfrentando hoje. O silêncio que fala. O silêncio de Deus nunca é vazio, e quando você se aproxima com sinceridade, esse silêncio pode se transformar na linguagem mais poderosa que já ouviu. Quantas vezes você orou, buscou, suplicou, e ao terminar, o que encontrou foi apenas o som do próprio coração batendo? É nesse momento que a dúvida aparece. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não está ouvindo? Será que não sou digno da sua resposta? A mente começa a criar justificativas. O coração sente o peso da espera e muitos acreditam que foram abandonados. Mas a verdade é que esse silêncio, longe de ser sinal de ausência, é uma forma divina de comunicação que não pode ser ignorada. O silêncio é a escola da fé. Imagine um pai ensinando o filho a andar. Ele não segura a mão a cada segundo, não impede as quedas, mas observa com amor. Às vezes se afasta um pouco, não para abandonar, mas para permitir que o filho descubra que pode caminhar. Esse afastamento é aparente, porque a presença permanece. Assim é o silêncio de Deus. Ele está ali, observando cada passo, permitindo que a fé seja exercitada, que a confiança seja aprofundada e que o espírito seja treinado para reconhecer a presença, mesmo quando não há som. É no silêncio que se aprende a confiar, não no que se vê ou no que se ouve, mas no caráter de quem prometeu nunca abandonar. O silêncio também tem a função de expor as vozes que competem dentro de nós. Enquanto oramos e esperamos, o coração é invadido por pensamentos, dúvidas, ansiedades, medos. Essas vozes internas tentam se sobrepor à voz suave do Espírito Santo. É nesse espaço que o silêncio se torna um filtro. Ele revela a bagunça interior, mostra o quanto ainda estamos dependentes da pressa, do controle, das respostas imediatas. No silêncio, Deus não se cala para punir, mas para purificar. Ele faz com que todas as vozes humanas e emocionais se esgotem até que reste apenas a expectativa de ouvir o que vem do céu. Quando tudo se aquieta, o Espírito finalmente consegue discernir o sussurro divino. O silêncio fala de forma progressiva. Nos primeiros momentos ele pode parecer vazio e angustiante. Depois, começa a revelar padrões. De repente, uma lembrança surge, uma passagem bíblica se torna viva, uma impressão pacífica invade o coração. Não foi uma voz audível, mas foi a resposta que você precisava. O silêncio molda a sensibilidade para perceber esses sinais. Ele não compete com o barulho do mundo, não grita para chamar a atenção, mas sussurra para que só os que realmente desejam ouvir consigam perceber. O silêncio de Deus é seletivo. Ele não se revela ao apressado, mas ao que permanece. É no silêncio que muitos desistem, mas também é nele que os maiores homens e mulheres de fé foram formados. Abraão caminhou anos sem ouvir uma nova ordem, mas a promessa permanecia. José ficou preso por longos períodos, sem que uma nova revelação fosse dada. Mas o sonho que Deus havia plantado em seu coração ainda estava vivo.
Maria ouviu do anjo uma única vez e guardou a palavra no coração durante toda a vida. O silêncio os acompanhou, mas esse silêncio era repleto de propósito. Quando Deus fala uma vez, sua palavra é suficiente para sustentar anos de espera. O silêncio não contradiz o que ele disse, apenas aprofunda a convicção de quem acredita. O silêncio também é um convite para o secreto. Ele nos chama a desligar as distrações, a parar de buscar confirmação em vozes humanas, a reduzir o volume das redes sociais, das opiniões, dos conselhos que se sobrepõem àquilo que o Espírito já disse. Quando tudo ao redor se cala, você descobre que Deus nunca parou de falar. Ele apenas estava esperando que o coração estivesse quieto o suficiente para escutar. O silêncio fala através da paz que invade, mesmo sem explicação. Fala através da convicção que não desaparece, mesmo quando o tempo passa. Fala através de detalhes cotidianos que, de repente, se tornam respostas diretas do céu. O silêncio de Deus é também um ato de amor. Ele nos protege de respostas que ainda não estamos prontos para receber. Ele nos poupa de direções que poderiam se tornar atalhos perigosos se fossem reveladas antes do tempo. Ele nos ensina que a fé não depende de confirmações constantes, mas de confiança inabalável. Quem aprende a interpretar o silêncio nunca mais se desespera por respostas rápidas, porque entende que até a ausência de som carrega uma mensagem. O silêncio é um presente que obriga o coração a amadurecer, e o mais profundo desse mistério é que o silêncio de Deus sempre aponta para a sua presença. Quando ele se cala, está dizendo: confie em quem eu sou, não apenas no que eu digo. Confie no meu caráter, não apenas nas minhas promessas. Confie que eu continuo aqui, mesmo quando não falo. Esse é o maior teste da fé. O silêncio revela se buscamos a Deus apenas por interesse em respostas ou se o desejamos por quem Ele é. Quem suporta o silêncio encontra uma intimidade que não depende de palavras, mas da certeza de que Ele está presente. Portanto, o silêncio de Deus fala. Fala de amor, fala de cuidado, fala de treinamento. Ele não é vazio, não é ausência, não é abandono. Ele é a linguagem mais íntima do Espírito, destinada apenas aos que não desistem, aos que permanecem, aos que acreditam que até no silêncio há revelação. Quem aprende a escutar essa voz silenciosa nunca mais anda perdido, porque descobre que o silêncio não é o fim da conversa, mas o início de uma nova forma de comunhão. O peso das expectativas humanas. As maiores barreiras para ouvir a voz do Espírito Santo com clareza não estão do lado de fora, mas do lado de dentro. São as expectativas humanas que carregamos no coração e que moldam a forma como acreditamos que Deus deve se comunicar. Quando você se aproxima em oração, já esperando que Ele fale de uma forma específica, você pode acabar cego para o modo como Ele realmente escolheu falar. É como alguém que fica olhando para o céu aguardando um trovão, enquanto a resposta já está soprando suavemente dentro do espírito. A expectativa cria filtros, e ao invés de abrir espaço para o espírito, fecha a percepção ao que não corresponde ao que a mente idealizou. Muitos acreditam que ouvir a voz de Deus significa escutar uma frase audível, quase como se o Senhor precisasse usar palavras humanas para se fazer entender. Outros esperam experiências grandiosas, sinais espetaculares, revelações arrebatadoras que impressionem os sentidos. Mas na maior parte das vezes, a voz do Espírito não vem por meio do extraordinário, e sim pelo simples. Ela se manifesta através de uma convicção interna, uma paz repentina, uma impressão suave que invade a consciência. Quando a expectativa está condicionada ao espetáculo, a pessoa não percebe o sussurro. Quando espera fogo ou terremoto, não reconhece a brisa suave. Esse peso das expectativas também gera frustração. Quem ora pedindo uma resposta audível pode achar que Deus não respondeu quando, na verdade, Ele já trouxe direção através da paz interior. Quem espera uma visão pode não perceber que a resposta veio num texto bíblico lido em silêncio. O problema não está na ausência da voz,
mas no filtro que a expectativa criou. A mente humana fabrica um padrão de como Deus deveria agir, e quando isso não acontece, a conclusão apressada é que ele não falou, mas a verdade é que o Espírito fala sempre, só que fala do seu jeito, não do nosso. Outro aspecto é que as expectativas humanas estão ligadas ao ego. Muitas vezes não percebemos, mas esperamos que Deus confirme aquilo que já decidimos dentro de nós. Queremos que Ele valide nossa vontade, nossos planos, nossos desejos, e chamamos isso de resposta de oração. Só que o Espírito não é um carimbo do nosso querer. Ele é a voz que alinha nossa vontade à do Pai. E por isso tantas vezes a voz dele parece contradizer aquilo que desejávamos ouvir. Quando esperamos um sim e recebemos um silêncio, interpretamos como ausência. Mas pode ser que esse silêncio já seja a resposta. A expectativa moldada pelo ego impede de aceitar que a resposta de Deus pode ser diferente do que imaginávamos. As expectativas também são construídas por comparações. Você escuta testemunhos de pessoas que dizem ter ouvido Deus claramente e começa a acreditar que só reconhecerá a voz do Espírito se tiver a mesma experiência. Alguém diz que ouviu um chamado através de um sonho, outro conta que teve uma visão impactante, e você começa a pensar que precisa ter a mesma manifestação. Mas Deus não repete fórmulas. Ele fala de forma pessoal, de acordo com a sensibilidade, a maturidade e o propósito de cada filho. Quando você carrega o peso da comparação, perde a liberdade de discernir a maneira única como o Espírito Santo deseja falar com você. É preciso aprender a se despir dessas expectativas humanas. Deus não é prisioneiro dos nossos formatos. Ele não é limitado pelo nosso desejo de sinais espetaculares. A verdadeira maturidade espiritual começa quando você se aproxima em oração sem impor condições, dizendo apenas: "Fala comigo como tu quiseres, porque eu quero aprender a reconhecer-te de qualquer forma." Esse tipo de rendição abre espaço para perceber as formas inesperadas pelas quais ele já está falando. Às vezes através de uma lembrança, de uma frase simples, de uma canção que surge do nada, ou até mesmo do silêncio carregado de paz. O peso das expectativas humanas é também um teste de humildade. Ele revela até que ponto buscamos a Deus por quem Ele é ou apenas por aquilo que queremos ouvir. Quem insiste em esperar respostas moldadas pelo próprio desejo acaba confundindo a voz da mente com a voz do Espírito. Mas quem se rende, quem abandona as expectativas e decide confiar, descobre que a voz do Espírito é muito mais profunda do que qualquer experiência sensorial. Ela é viva, ela é clara, ela é transformadora. Por isso, se você sente que não tem ouvido Deus, talvez o problema não seja o silêncio dele, mas o barulho das suas próprias expectativas. Liberte-se dessa carga. Deixe de lado a necessidade de controlar como ele deve falar e permita que o Espírito se revele no seu próprio estilo. Quando você se esvazia do peso humano, abre espaço para ser cheio da clareza divina. É nesse momento que a audição espiritual se torna real, porque não depende mais daquilo que você imaginava, mas daquilo que ele deseja revelar. A voz na contramão. Ouvir a voz do Espírito Santo com clareza é descobrir que muitas vezes ela caminha na contramão do que o mundo prega, do que a lógica aponta e até do que o coração humano deseja. A voz do Espírito não vem para confirmar a opinião da maioria, mas para alinhar você à vontade perfeita de Deus. Isso pode ser desconfortável, porque somos condicionados a buscar validação, aprovação e caminhos fáceis. Porém, quando o Espírito fala, ele revela um percurso que quase sempre desafia o senso comum. E é exatamente nesse contraste que se encontra a prova da autenticidade da sua voz. A Bíblia está repleta de exemplos em que a voz de Deus contradiz a lógica natural. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Abraão foi chamado a deixar a sua terra sem saber para onde iria. Gideão foi orientado a enfrentar um exército imenso com apenas 300 homens. Em todos esses casos, a voz de Deus não seguiu a lógica humana. Pelo contrário, ela quebrou padrões, rompeu expectativas
e mostrou que a verdadeira sabedoria não se apoia no que é aparente, mas no que é eterno. Ouvir a voz do Espírito é aceitar que muitas vezes ele vai direcionar você para caminhos que parecem contrários à razão, mas que carregam a marca da vitória espiritual. O Espírito Santo fala na contramão porque não está limitado às circunstâncias. Ele enxerga além do que vemos. Ele conhece o futuro e sabe o que está oculto aos nossos olhos. Quando você confia nessa voz, mesmo que ela aponte para uma rota improvável, você descobre que a verdadeira segurança não está naquilo que parece seguro, mas naquilo que é obediente. A contramão do Espírito não é loucura, é sabedoria celestial disfarçada de paradoxo humano. E essa sabedoria só é discernida por quem aprende a ouvir com o coração quebrantado, disposto a obedecer, mesmo sem entender. Seguir a voz do Espírito também exige coragem. Coragem para contrariar a opinião da maioria. Coragem para dizer não quando todos dizem sim. Coragem para esperar quando todos estão correndo. Coragem para avançar quando todos aconselham recuar. Essa coragem não nasce da autoconfiança, mas da confiança em quem fala. É por isso que a voz do Espírito nunca gera medo, mas gera paz, mesmo quando parece contrária à lógica. Essa paz é o selo de que o caminho é verdadeiro, mesmo que seja estreito, mesmo que seja solitário, mesmo que seja difícil. A contramão do Espírito é, na verdade, o alinhamento com o céu. O mundo ensina que você deve buscar poder, mas o Espírito ensina que o maior é aquele que serve. O mundo ensina a acumular, o Espírito ensina a repartir. O mundo ensina que a felicidade está no imediatismo. O Espírito ensina que a verdadeira alegria está na eternidade. A contramão não é contra você, é contra o sistema do mundo que tenta sufocar a vida espiritual. Quando você decide ouvir e seguir essa voz, descobre que está mais protegido do que nunca, porque está caminhando de acordo com o propósito eterno de Deus. É importante entender que a voz na contramão não vem para complicar, mas para libertar. Ela tira você da escravidão das expectativas humanas, rompe com os padrões da pressão social e abre uma estrada que só pode ser percorrida pela fé. Essa estrada pode parecer deserta no início, mas é nela que os maiores milagres acontecem. É nela que a intimidade com o Espírito se torna real. É nela que você percebe que a contramão é, na verdade, o caminho da vida. Por isso, se você quer aprender a ouvir a voz do Espírito Santo com clareza, prepare-se para não encontrar aplausos do mundo. Prepare-se para não ser entendido por todos. Prepare-se para andar contra a maré. Mas também prepare-se para experimentar uma paz inabalável, um senso de propósito profundo e uma comunhão com Deus que vai muito além das aparências. A voz na contramão é o convite para sair da multidão e andar na rota estreita da obediência. Quem aceita esse convite descobre que andar contra o fluxo do mundo é, na verdade, caminhar lado a lado com o Espírito. O ritmo do céu. Ouvir a voz do Espírito Santo com clareza não é apenas reconhecer um sussurro, é aprender a entrar em sintonia com o ritmo do céu. Vivemos em um mundo acelerado, onde tudo precisa ser imediato, onde cada segundo é uma corrida contra o tempo. Essa pressa molda a nossa expectativa de que Deus deve responder com a mesma velocidade da vida moderna. Mas o Espírito Santo não segue o relógio humano. Ele age em outro compasso, mais profundo, mais preciso, mais sábio. Enquanto a terra corre, o céu caminha com firmeza. Enquanto nós queremos atalhos, o céu trabalha em processos. O desafio de quem deseja ouvir é desacelerar por dentro e alinhar o coração à cadência divina. O ritmo do céu é paciente. Quando você busca uma resposta imediata, Deus muitas vezes responde com silêncio, não para punir, mas para ensinar. Espera. O Espírito molda a alma para entender que o tempo de Deus nunca está atrasado, mesmo que pareça demorado aos olhos humanos. A pressa gera ansiedade, mas a confiança no tempo de Deus gera paz. É nesse compasso mais lento, porém perfeito,
que se aprende a discernir a voz do Espírito, porque ele não fala com pressa, ele fala com intenção. Cada palavra liberada no tempo certo tem poder para sustentar anos de caminhada. O ritmo do céu também é constante. O Espírito não fala para satisfazer curiosidade, mas para sustentar passos. Ele dá direção suficiente para o presente, e não para todo o percurso de uma vez. Essa constância impede que nos tornemos autossuficientes. Ele fala o necessário para que dependamos dele diariamente. Assim como o maná no deserto não podia ser guardado para o dia seguinte, a direção do Espírito é fresca, renovada, diária. Quem se ajusta a esse ritmo, descobre que não precisa antecipar o futuro, apenas permanecer fiel hoje, porque amanhã a voz virá de novo. Há também uma musicalidade no ritmo do céu. Quem já aprendeu a esperar, percebe que a vida espiritual tem o compasso de uma melodia. Há pausas, há silêncios, há notas suaves e momentos de intensidade. Cada pausa tem função, cada silêncio tem propósito. O problema é que o coração humano, impaciente, ouve essas pausas como se fossem interrupções. Mas, para o céu, são apenas partes da canção. Quando você se entrega a esse ritmo, o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser parte da harmonia. É assim que a voz do Espírito se torna clara, não no atropelo da ansiedade, mas na melodia da fé. Ajustar-se ao ritmo do céu exige disciplina. É necessário aprender a calar a mente, a desacelerar o coração e a não se deixar levar pelo desespero das circunstâncias. Isso não significa passividade, mas confiança ativa. Significa orar, buscar, servir e, ao mesmo tempo, esperar. Significa andar no passo que Deus dita, não no que o mundo exige. Quando o coração aprende essa cadência, a voz do Espírito deixa de ser um eco distante e se torna um guia constante. O ritmo do céu é também libertador. Ele nos tira da tirania do relógio e nos coloca na dimensão da eternidade. Enquanto o mundo pressiona para resultados imediatos, o Espírito ensina que a eternidade é o tempo do propósito. Você pode esperar anos por uma resposta e, no entanto, quando ela chega, percebe que foi no exato momento em que deveria acontecer. Essa experiência revela que nunca houve atraso, houve apenas preparação. E nesse processo, o silêncio do Espírito já estava moldando seu coração. Ouvir a voz do Espírito Santo com clareza significa aceitar que ele não se apressa. Ele não responde por pressão. Ele não se ajusta à ansiedade humana. Ele fala no ritmo do céu. E esse ritmo sempre traz paz, direção e plenitude. Quem insiste em viver correndo nunca ouvirá com clareza, porque a pressa abafa o sussurro. Mas quem aprende a andar no compasso do céu, descobre que cada passo, cada pausa e cada silêncio são partes de uma sinfonia perfeita que conduz à vontade de Deus. O código da paz. Há uma chave espiritual que distingue de forma inconfundível a voz do Espírito Santo das demais vozes que ecoam dentro e fora de nós. A paz. Não se trata de uma paz superficial, que depende da ausência de problemas, mas de uma paz profunda, que permanece mesmo quando as circunstâncias são caóticas. Esse é o código secreto do céu, a assinatura que revela a origem de uma direção divina. O Espírito Santo pode até confrontar, pode chamar ao arrependimento, pode pedir renúncia, mas sempre deixa um rastro de paz no coração. Essa paz não é fabricada pela mente, não é resultado de otimismo humano. Ela é derramada no Espírito como um selo invisível que confirma: foi Deus quem falou. A dificuldade está em que, muitas vezes, confundimos agitação emocional com voz espiritual. A mente, movida por ansiedade, cria respostas rápidas e convincentes, mas logo a inquietação volta. O inimigo, quando sopra seus enganos, traz sempre confusão, medo, acusação ou peso. Já o Espírito Santo fala com simplicidade, e mesmo quando exige algo difícil, a paz acompanha o comando. Essa paz não anula a dor da renúncia, mas consola, fortalece e dá convicção de que aquele é o caminho certo.
O problema é que estamos tão habituados a buscar sinais externos que não treinamos os ouvidos para reconhecer essa paz silenciosa que ecoa dentro. O código da paz também é o antídoto contra a manipulação espiritual. Quantas vezes pessoas são enganadas por vozes que prometem o que Deus nunca disse? Quantas vezes seguimos caminhos que pareciam lógicos, mas não carregavam paz? O Espírito Santo nunca contradiz a palavra, nunca alimenta orgulho, nunca promove desespero. Ele pode até direcionar para algo contrário à lógica humana, mas o coração que recebe essa direção permanece firme porque está sustentado pela paz. Essa é a bússola segura que nos impede de andar em engano. Mas essa paz não é percebida por um coração agitado. O ruído da ansiedade abafa sua suavidade. É preciso aprender a silenciar as urgências, a entregar os medos, a descansar em oração até que a paz se manifeste. Muitas vezes, a resposta de Deus não vem como palavra, mas como paz. Você ora, se entrega e de repente sente uma serenidade inexplicável. Isso é o Espírito Santo falando sem som. É Ele dizendo: confie, siga por aqui. Esse código é tão fiel que pode guiar decisões grandes e pequenas. É ele que diferencia um impulso emocional de uma convicção espiritual. O código da paz também ensina maturidade. Quem se acostuma a depender de sinais visíveis pode vacilar quando não há evidências. Mas quem aprendeu a reconhecer a paz como voz do Espírito não se abala, porque sabe que, mesmo no silêncio, há direção. Essa paz é uma linguagem que só quem permanece próximo entende. Não é algo que se explica, é algo que se experimenta. E quem experimenta uma vez, nunca mais esquece. É como se o Espírito gravasse no coração uma marca indelével que sempre volta quando ele fala de novo. Ouvir a voz do Espírito com clareza é aprender a decifrar esse código. Não importa se há barulho ao redor, se há pressão externa, se há incerteza. Quando a paz se instala, é a voz de Deus confirmando. Quando ela se retira, é sinal de alerta de que algo não está alinhado. Esse é o segredo que transforma discípulos em guiados pelo Espírito. Porque enquanto outros se perdem em opiniões humanas, quem aprendeu a seguir a paz nunca anda em círculos, caminha em direção ao propósito. Os detalhes que revelam. Muitos esperam ouvir a voz do Espírito Santo em trovões, visões espetaculares ou experiências arrebatadoras. Mas o Espírito ama se manifestar nos detalhes. São nesses pequenos momentos, quase imperceptíveis, que ele revela segredos profundos. Uma frase aparentemente simples dita por alguém que nem conhece sua luta pode carregar a resposta que você buscava em oração. Um versículo lido pela milésima vez pode saltar aos olhos com um significado completamente novo, como se fosse escrito naquele instante só para você. Uma lembrança que invade o coração, de repente pode vir acompanhada de uma paz tão forte que transforma a sua percepção. Tudo isso são detalhes que revelam a voz do Espírito. Mas só quem cultiva a sensibilidade espiritual consegue reconhecê-los. A razão pela qual tantos não percebem esses sinais está na expectativa errada. Muitos acreditam que Deus só fala no extraordinário, esquecendo que Ele é íntimo e fala no ordinário. Jesus, quando caminhava entre as multidões, percebia detalhes que ninguém via. O toque discreto de uma mulher enferma, o clamor de um cego no meio do barulho, o coração de um cobrador de impostos escondido em uma árvore. O mesmo Espírito que estava sobre ele continua agindo hoje e continua se revelando em pequenos gestos, encontros inesperados e até no silêncio cheio de significado. Os detalhes também testam a nossa atenção. Quem busca apenas experiências grandiosas pode se frustrar. Mas quem valoriza o pequeno descobre que Deus estava falando o tempo todo. O Espírito não compete com os gritos do mundo. Ele fala em sinais sutis que exigem presença, foco e reverência. Isso porque os detalhes são a linguagem de quem deseja relacionamento, não espetáculo. O grito alcança multidões, mas o sussurro alcança os íntimos. E é nos detalhes que o Espírito revela que não deseja impressionar,
deseja aproximar. Aprender a enxergar os detalhes exige treino. Não é algo automático, é fruto da convivência com Deus. Quanto mais você se aproxima, mais fácil fica identificar a assinatura do Espírito em acontecimentos aparentemente simples. Um pôr do sol que toca sua alma em um dia de angústia. Uma música que começa a tocar no momento exato em que você pensava em desistir. Um telefonema inesperado que chega quando você mais precisava. Nada disso é coincidência. É o Espírito Santo se revelando de maneira personalizada, artesanal, sob medida para o seu coração. Quando você aprende a valorizar os detalhes, a vida deixa de ser comum. Cada dia se torna um campo fértil de possibilidades de ouvir a voz de Deus. Você passa a viver com a expectativa de que o céu pode falar a qualquer instante, em qualquer lugar, até mesmo nas coisas mais simples. Essa postura transforma não apenas a forma como você ora, mas a forma como você vive, porque você deixa de esperar grandes sinais e passa a caminhar atento, sabendo que cada detalhe pode carregar uma revelação. É nesse lugar de sensibilidade que os detalhes se tornam uma prova de proximidade. O Espírito fala de forma personalizada, porque deseja intimidade. Ele não precisa que outros entendam, basta que você entenda. Esse é o privilégio de quem cultiva relacionamento com Ele. Os detalhes são pequenos demais para chamar a atenção do mundo, mas grandes o suficiente para transformar destinos. E quando você percebe isso, começa a enxergar que o Espírito sempre falou. Você apenas não estava atento. Quando o Espírito corrige, ouvir a voz do Espírito Santo não é apenas receber palavras de consolo ou promessas de vitória. É também estar disposto a ser corrigido. Esse é um dos pontos mais delicados da vida espiritual, porque muitas vezes queremos ouvir apenas o que conforta, mas resistimos ao que confronta. A verdade é que a voz do Espírito não é moldada pelas nossas vontades. Ela é a voz que molda as nossas vontades. E quando Ele corrige, não faz para humilhar, mas para restaurar. Sua correção vem revestida de amor, porque o amor verdadeiro não permite que continuemos em caminhos que nos destroem. O Espírito Santo corrige de forma diferente do inimigo. Enquanto o inimigo acusa, apontando erros para aprisionar no peso da culpa, o Espírito convence, mostrando o erro para trazer libertação. A acusação escraviza, a correção liberta. Essa diferença é fundamental. Muitas pessoas confundem a voz do acusador com a voz do Espírito e acabam se afastando de Deus quando deveriam se aproximar. O Espírito não esfrega o passado para envergonhar. Ele mostra a ferida para curar. A voz da acusação paralisa, mas a voz do Espírito direciona. Esse processo de correção é uma das maiores provas de amor divino. A Bíblia afirma que Deus disciplina aqueles a quem ama, assim como um pai que orienta o filho para que não se perca. Ouvir essa voz pode ser doloroso, porque exige renúncia, exige admitir falhas, exige humildade para mudar. Mas é nesse processo que o coração é purificado e o caminho é realinhado. Sem correção, viveríamos enganados pelos nossos próprios desejos, confundindo voz interior com voz divina. Com a correção, aprendemos a discernir com clareza, a separar vontade própria da vontade de Deus. O Espírito Santo também corrige em detalhes. Às vezes, é um incômodo silencioso diante de uma atitude errada. Outras vezes, é uma convicção clara no coração para não seguir adiante com uma decisão. Pode ser um peso na alma que não desaparece até que haja confissão e arrependimento. Ele fala de maneiras que apenas você entende, porque o objetivo não é expor, mas transformar. Esse tipo de correção pessoal mostra o quanto ele é íntimo e cuidadoso. Muitos rejeitam essa correção porque confundem liberdade espiritual com ausência de limites. Mas a verdadeira liberdade só existe dentro da verdade, e a verdade sempre aponta para o arrependimento. Quando o Espírito corrige, ele está abrindo um caminho de vida. Quando resistimos, permanecemos em ciclos de engano e frustração.
O arrependimento é a chave que transforma a correção em restauração. E cada vez que obedecemos à voz corretiva do Espírito, os ouvidos espirituais se afinam ainda mais para ouvir outras direções. Ouvir a voz do Espírito com clareza é também aprender a se render a essa correção. É aceitar que ele vê mais do que você, que conhece o futuro, que entende os riscos ocultos, que enxerga feridas que você não quer admitir. Quando você se rende, o confronto deixa de ser doloroso e passa a ser libertador. A voz que antes parecia dura agora soa como cuidado, porque o coração compreende que toda correção divina é prova de amor. E quando esse amor é aceito, o coração muda, o caminho é realinhado e a vida espiritual se fortalece. O eco da palavra escrita. A voz do Espírito Santo nunca caminha sozinha, ela sempre ecoa na palavra escrita. Muitos buscam experiências místicas, sinais extraordinários e revelações novas, mas esquecem que a Bíblia continua sendo a base sobre a qual toda voz espiritual deve se sustentar. O Espírito não contradiz o que já foi revelado. Ele confirma, aprofunda e atualiza a palavra para cada momento da vida. É como se cada versículo fosse uma semente eterna, e o Espírito Santo, ao soprar sobre ela, fizesse brotar um fruto específico para a estação que você está vivendo. Esse eco é o que protege contra enganos. Há pessoas que dizem ter ouvido a voz de Deus, mas se a mensagem recebida não tem coerência com a Escritura, não veio do Espírito. Ele não reforça ego, não alimenta orgulho, não promove atalhos fáceis. Ele sempre ecoa aquilo que já está registrado. Às vezes, o eco é tão forte que um versículo simples parece se transformar em resposta direta, moldada sob medida para o coração que busca. Você lê um texto conhecido e de repente ele ganha nova vida, como se tivesse sido escrito para você naquele instante. Isso é o Espírito fazendo a palavra falar de forma viva e atual. O eco da palavra escrita também mostra que ouvir o Espírito não é esperar por novas revelações desconectadas, mas aprender a reconhecer a voz eterna que já foi liberada. A Bíblia é como um espelho que revela não apenas o rosto, mas o coração. Ela expõe intenções, confronta atitudes, consola no meio da dor e ilumina decisões. O Espírito Santo usa esse eco para confirmar caminhos, corrigir rotas e fortalecer a fé. Sem esse fundamento, a experiência espiritual se torna instável, vulnerável a ilusões. Com ele, a escuta se torna segura, consistente, firme como a rocha sobre a qual foi construída. Esse eco também revela o caráter do Espírito. Ele é fiel, coerente, paciente. Quando você busca direção e se depara com um texto bíblico que parece gritar dentro da sua alma, não é coincidência. É o Espírito ecoando o que já estava escrito, mas agora em tom pessoal. Isso mostra que Deus fala de maneira íntima sem precisar reinventar palavras, porque a verdade já foi liberada. Cabe a cada um aprender a ouvir esse eco, a se aproximar da Escritura com expectativa, não como um livro antigo, mas como uma voz viva. Ouvir a voz do Espírito com clareza significa aprender a escutar esse eco diariamente. Não é apenas ler por obrigação, mas abrir a Bíblia com fome de ouvir. É permitir que o texto escrito se torne voz espiritual. É deixar que o eco se transforme em direção prática para as escolhas do dia, para as decisões da vida, para os conflitos internos. Esse é o segredo da maturidade. Não buscar apenas experiências passageiras, mas cultivar uma escuta ancorada na palavra. Assim, cada página lida se torna um encontro, cada versículo se transforma em direção, cada promessa se torna viva. O eco da palavra é o maior antídoto contra as distrações do mundo e contra os enganos da mente. Ele garante que a voz que você ouve dentro é de fato a voz do Espírito. Ele alinha emoções, confirma impressões, fortalece convicções. E quanto mais você se rende a esse eco, mais clara a voz do Espírito se torna, porque ela não vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada pela assinatura da Escritura. O sussurro nas relações.
O Espírito Santo não fala apenas em momentos de oração solitária ou nas páginas silenciosas da Escritura. Muitas vezes, ele escolhe usar pessoas, encontros e conexões inesperadas para transmitir sua voz. Esse sussurro através das relações humanas é uma das formas mais sutis e poderosas de revelação. Um conselho simples de um amigo, uma palavra aparentemente casual dita por alguém no cotidiano, até mesmo uma conversa breve com um desconhecido pode carregar a direção que o coração estava pedindo em secreto. O Espírito se move no ordinário para mostrar que Ele é Senhor de todas as circunstâncias e que nada foge de sua condução. Essa dinâmica revela que não estamos sozinhos no caminho espiritual. Deus desenhou a vida cristã como uma jornada em comunidade, onde o Espírito fala por meio do corpo. Às vezes, ele traz confirmação de algo que já havia falado em oração. Outras vezes, ele desperta alguém para dizer exatamente aquilo que você precisava ouvir e que ninguém sabia. Isso não é coincidência, é propósito. O Espírito conecta corações, alinha palavras, move situações para que sua voz seja percebida de forma clara, através de relações. Mas há um segredo nesse sussurro: discernimento. Nem toda palavra humana carrega o Espírito. É preciso aprender a reconhecer quando uma frase simples é apenas opinião e quando é inspiração divina. O Espírito Santo nunca se contradiz, nunca fala fora do caráter de Deus. Por isso, quanto mais íntimo você é dele, mais fácil fica identificar sua assinatura mesmo em palavras comuns. Você percebe pela paz que acompanha, pela confirmação interior, pelo alinhamento com a Escritura. Esse discernimento protege contra enganos e permite abraçar com confiança as mensagens que vêm através das relações. O Espírito também usa relacionamentos para confrontar e corrigir. Muitas vezes, o que você não quer ouvir em secreto chega pela boca de alguém que ousa falar a verdade em amor. Isso faz parte da forma como ele age, porque a correção que vem de fora, quando confirmada por dentro, se torna ainda mais clara. É o Espírito mostrando que sua voz não está limitada à experiência individual, mas pode se manifestar de modo coletivo, para moldar caráter e alinhar caminhos. Ouvir o sussurro do Espírito nas relações é um exercício de humildade. Significa reconhecer que Deus pode falar por meio de qualquer pessoa, independentemente da aparência, da posição ou da intimidade espiritual que você acredita que ela tenha. Ele pode usar até quem você menos espera para liberar uma palavra que muda sua rota. Isso não diminui a experiência pessoal, mas a completa, mostrando que o Espírito não age em isolamento, mas em comunhão. Esse sussurro nas relações ensina que estar aberto é tão importante quanto estar atento. Quando o coração está disponível, cada encontro se torna uma possibilidade de ouvir a voz de Deus. Isso transforma até as interações mais comuns em oportunidades espirituais. E pouco a pouco, você percebe que não há coincidência em quem cruza o seu caminho. Há propósito, a mensagem, a condução. O Espírito Santo fala, não apenas no secreto, mas também no encontro, na amizade, no conselho, no abraço. A escola do secreto. A voz do Espírito Santo se torna mais clara na vida daqueles que decidem frequentar diariamente a escola do secreto. Esse não é um lugar físico, mas um ambiente espiritual onde o coração se coloca diante de Deus, sem plateia, sem performance, sem máscaras. É nesse espaço íntimo, longe do olhar das multidões, que o Espírito treina os ouvidos para distinguir sua voz em meio ao ruído do mundo. O secreto é onde a pressa perde força e a eternidade ganha espaço. É onde a oração deixa de ser obrigação e se transforma em comunhão viva. Quem se dedica a essa disciplina descobre que a intimidade com Deus não se constrói em instantes de euforia, mas em constância silenciosa. O secreto ensina paciência. No mundo, tudo precisa ser instantâneo. Mas no secreto, o Espírito trabalha em processos. Muitas vezes você entra em oração sem ouvir nada de imediato, mas ao insistir, ao permanecer, algo começa a mudar por dentro. O coração se aquieta, os pensamentos se alinham
e então o sussurro aparece. Esse treinamento não acontece de uma vez, mas ao longo do tempo, como quem aprende uma língua nova. Quanto mais tempo você passa nesse ambiente, mais fácil se torna reconhecer os sinais do céu. O secreto também ensina rendição. É fácil orar diante dos outros, onde a espiritualidade pode ser vista e admirada. Mas no secreto não há aplausos, só verdade. É onde você chega com suas fraquezas expostas, sem discursos ensaiados, apenas com um coração sincero. Esse é o terreno fértil onde o espírito fala com profundidade, porque não há distrações de imagem ou de ego. O secreto é o lugar onde o orgulho morre e a dependência nasce. É onde você deixa de buscar experiências para mostrar e passa a buscar apenas a presença que transforma. Outro aspecto da escola do secreto é a constância. O espírito não fala apenas em momentos extraordinários, mas deseja criar um diálogo diário. Quanto mais tempo você reserva, mais sensibilidade desenvolve. É como um relacionamento de amizade ou amor. Quanto mais convivência, mais fácil reconhecer a voz, o tom, a intenção. Assim também é com Deus. O secreto cria familiaridade espiritual. E essa familiaridade é o que diferencia os que ouvem apenas ocasionalmente daqueles que vivem guiados pelo Espírito. No secreto também se aprende a discernir. O silêncio se torna menos assustador, porque você descobre que o Espírito fala de muitas formas. Em paz, em lembranças, em impressões, em trechos da Escritura. Essa percepção é refinada quando não há distrações externas. Você começa a perceber nuances, pequenas mudanças, direções sutis que passariam despercebidas na correria do dia a dia. O secreto se transforma em um laboratório espiritual, onde sua audição é afinada, sua fé é aprofundada e sua comunhão é consolidada. A escola do secreto é o espaço onde o Espírito Santo forma discípulos maduros. Não é o lugar da pressa, mas da permanência. Não é o lugar da performance, mas da verdade. Não é o lugar do espetáculo, mas da transformação. Quem frequenta essa escola aprende a viver guiado pela voz de Deus não de vez em quando, mas em todo o tempo. O secreto não é apenas uma prática, é um estilo de vida. É ali que o céu fala mais claro, porque encontra corações que não buscam aplausos, apenas presença. O teste da obediência. Não basta apenas ouvir a voz do Espírito Santo, é preciso obedecer. A clareza da escuta espiritual não se mede pela intensidade da experiência, mas pela prontidão em responder. Muitas pessoas se frustram porque dizem não ouvir mais a voz de Deus, mas a verdade é que a última direção que receberam ainda não foi obedecida. O Espírito não desperdiça palavras. Ele fala com propósito, e cada palavra liberada vem acompanhada de uma expectativa. Ação imediata, fé inabalável e entrega total. Quando há resistência, quando adiamos ou tentamos negociar, o coração se endurece e os ouvidos internos se tornam menos sensíveis. Esse é o teste da obediência. Cada direção abre caminho para novas revelações apenas se a anterior foi seguida. Por que Deus mostraria o próximo passo a alguém que não caminhou no primeiro? A obediência funciona como uma chave que destranca portas espirituais. Quando você responde com prontidão, mesmo sem entender todos os detalhes, o Espírito confia mais. Ele entrega novas direções, ele aprofunda o relacionamento, ele amplia a clareza. Por isso há pessoas que vivem experiências contínuas com o Espírito. Não são especiais, são obedientes. Obedecer, no entanto, não é sempre confortável. Às vezes é abrir mão de algo que você desejava muito. Outras vezes é perdoar quem feriu profundamente. Em alguns casos, é seguir um caminho que parece ilógico ou contrário à lógica humana. O Espírito fala para reposicionar, não para manter tudo igual. Sua voz vem para mudar rotas, para confrontar zonas de conforto, para alinhar com o céu. A obediência, então, se torna um ato de fé,
Confiar que a voz que direciona sabe mais do que sua razão pode compreender. Esse teste também purifica intenções. Muitos querem ouvir o Espírito apenas para obter vantagens, evitar erros ou encontrar atalhos. Mas quando a voz de Deus exige obediência sacrificial, fica claro quem realmente o busca por amor. A obediência é a linguagem que prova o relacionamento. Quem ama, responde. Quem apenas admira, hesita. Essa é a diferença entre emoção espiritual e transformação espiritual. Emoções podem até comover, mas só a obediência move. Há ainda outro segredo. A obediência afina a audição. Quanto mais você obedece, mais sensível se torna. A voz que antes parecia distante se torna nítida. O que antes era dúvida se transforma em convicção. Porque cada ato de obediência remove camadas de resistência e abre espaço para maior clareza. É um ciclo que se retroalimenta. Ouvir, obedecer, ouvir mais. E assim a vida espiritual deixa de ser feita de momentos isolados e passa a ser uma jornada contínua de direção. O teste da obediência é, portanto, a prova mais clara de maturidade espiritual. Ele separa aqueles que tratam a voz de Deus como inspiração daqueles que a tratam como autoridade. Ele mostra se a escuta é apenas curiosidade ou compromisso. E, acima de tudo, ele revela a disposição de amar a Deus não apenas com palavras, mas com atitudes. Porque, no fim, ouvir sem obedecer é o mesmo que não ouvir. Mas quando há obediência, a voz do Espírito se torna cada vez mais clara, e a caminhada se transforma em uma trilha segura rumo ao propósito divino. A voz que transforma destinos. Ouvir a voz do Espírito Santo nunca foi apenas sobre receber uma resposta para uma dúvida momentânea. É sobre transformação. Cada vez que ele fala, não apenas informa, ele molda. Não apenas direciona, ele redefine. O Espírito não se limita a resolver problemas. Ele muda destinos. Quando sua voz é acolhida com fé e obediência, o curso de uma vida inteira pode ser alterado. Um chamado aceito, uma renúncia obedecida, um perdão liberado, tudo isso tem o poder de escrever novas histórias, não apenas pessoais, mas também familiares e até gerações futuras. A voz do Espírito Santo carrega dentro dela a semente de propósitos eternos, e cada palavra obedecida floresce em frutos que permanecem. Essa transformação começa no íntimo. Ao ouvir a voz do Espírito, o coração é alinhado, a mente é renovada, a alma encontra descanso. A identidade é reafirmada, os medos perdem força, as culpas são lavadas. A voz de Deus não apenas indica o caminho, ela cura quem caminha. Esse é o poder que torna a escuta espiritual tão essencial. Porque, sem essa voz, a vida se resume a tentativas humanas. Mas quando o Espírito fala, até os passos mais simples se tornam parte de uma jornada sobrenatural. A voz do Espírito também transforma a visão. O que antes parecia impossível, passa a ser visto com fé. O que antes era motivo de desistência se torna combustível de perseverança. Ele não fala para agradar, fala para abrir horizontes. Ele amplia os olhos, desperta dons, revela potenciais que estavam escondidos. Muitos descobrem quem realmente são em Deus, não lendo sobre si, mas ouvindo essa voz que afirma: você é meu, você tem um propósito, você foi criado para algo maior. Essa certeza não vem da mente, vem do Espírito que testifica ao espírito humano. Quando essa voz é acolhida, até o silêncio ganha sentido. Porque quem aprendeu a discerni-la sabe que mesmo quando Deus parece calado, Ele continua conduzindo. A vida deixa de ser guiada pelo acaso e passa a ser guiada por propósito. O Espírito se torna não apenas um conselheiro em momentos de dúvida, mas um companheiro em cada passo. É nesse ponto que o discípulo amadurece. Já não precisa de confirmações a cada decisão, porque a voz do Espírito já transformou seu interior. A mudança não é apenas no que se faz, mas em quem se é. E essa transformação se expande.
não fica restrita a uma vida, mas alcança outros. Quando alguém começa a viver guiado pelo Espírito, inevitavelmente se torna canal para que outros também experimentem essa direção. A voz que transforma destinos individuais se torna a voz que abre caminhos coletivos. É assim que famílias são restauradas, ministérios nascem, comunidades são renovadas. O Espírito fala, e quando alguém ouve e obedece, o impacto se espalha como ondas que se multiplicam no mar. Essa é a grande verdade. A voz do Espírito Santo não apenas responde orações, ela constrói futuros. Ela não apenas consola em dores, ela gera esperança para o amanhã. Ela não apenas guia em escolhas, ela transforma destinos eternos. E essa transformação não é para alguns poucos, é para todos os que decidem abrir o coração, silenciar o mundo e se render ao sussurro do céu. Porque quem aprende a ouvir essa voz, descobre que nunca mais caminha perdido, nunca mais vive sem propósito, nunca mais volta a ser o mesmo.